lançado no final dos anos 80. O Última Tentação de Cristo é uma das representações mais polêmicas de Cristo no cinema. O longa é baseado no livro do Nikos Kazantzakis e, apesar de mostrar, sim, eventos narrados nos evangelhos, é um trabalho que se dá várias liberdades e apresenta um Cristo mais humano e, principalmente, um Cristo que está dividido entre uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Não é aquele Cristo como uma figura intocável ou uma figura sem falhas. É um Cristo que passa por fases de insegurança, que duvida da sua própria vocação, que deve lutar contra tentações. Mas, apesar de tudo, apesar da obra até propor ali uma espécie de realidade paralela em que Cristo se casou com a Maria Madalena e tem filhos com ela e vive como um homem comum, apesar dele ter um lado que pode soar blasfêmico, apesar disso, o final do filme será, na verdade, bastante fiel a uma certa moral cristã, moral católica. Toda essa outra realidade que Cristo cai, no fim das contas, é só mais uma tentação do diabo. E no final do filme ele cumpre o seu papel. Ele é crucificado e se sacrifica pela humanidade. Na verdade, o tema desse filme, o tema aí mais pessoal dele, está presente em várias outras obras do Scorsese. Os seus filmes iniciais lá possuem personagens católicos que se encontram em crise devido à vida cotidiana, à vida prática que levam em oposição às suas crenças. É interessante como o Scorsese se utiliza do tema religioso nos seus filmes, nunca como algo meramente apelativo, mas como algo que faz parte aí de um questionamento pessoal, né, que vai até para outras áreas. O Jonathan Rosenbaum até fala que o Scorsese usa a religião muito mais para dramatizar temas seculares, assuntos universais até, e não tanto para explorar a religião propriamente. Claro que ele vai sim explorar a religião de algum modo, mas terá sempre ali um aspecto íntimo e pessoal. No caso dessa obra, ele faz um trabalho religioso, mas que é muito mais sobre Cristo como um homem, com as falhas e inseguranças de um homem comum. Esteticamente falando, é interessante como o longa tem um aspecto meio teatral na atuação e até em como representa algumas ações. A atuação é bem marcada e até um pouco exagerada, até quando Cristo passa por crises, ou quando tem ali um desespero mais humano, quando passa ali por uma crise muito humana, a atuação também é exagerada, é quase teatral. Então as cenas são construídas com um tom mais elevado e não tão natural, mas estilisticamente falando, o filme tem um aspecto mais realista. A fotografia é até um pouco estilizada em alguns momentos, mas na grande parte das cenas a fotografia tem um aspecto muito mais cru. Às vezes o Scorsese até usa câmera na mão, uma câmera mais documental, e a textura da imagem é muito pouco trabalhada. Você percebe que eles filmaram muita coisa com luz natural e mantiveram esse aspecto aí natural dos ambientes. Então é interessante como é uma abordagem, entre aspas, teatral no seu tom,
mas realista na sua abordagem visual. E é uma coisa que até vai dialogar um pouco com essa ideia de santidade e banalidade, de mundo transcendental e mundo real. Também é um filme um pouco mais minimalista na sua caracterização dos espaços e em toda a sua produção. Não é como o longa do Demille, que tinha aquele senso de escala mais épico e mostrava ali o templo muito imponente e os ambientes com muitas pessoas. Aqui os cenários são mais vazios, são mais simples, possuem menos pessoas e a câmera quase sempre está muito mais próxima dessas ações. Não é uma câmera com aquele senso de escala grandioso, é uma câmera muito mais próxima de tudo e que mostra menos coisas. A própria cena ali da Via Crucis, de Cristo carregando a cruz, é bem simples, é filmada de modo bem próximo do elenco. Esse minimalismo, essa economia do filme, se deve muito também ao seu baixo orçamento. Apesar dele ser produzido pela Universal, ele foi filmado com orçamento relativamente baixo e em pouco tempo. Então ele foi filmado quase que como um filme independente. Esse minimalismo provavelmente se deve a isso, ao fato do longa não ser, né, uma grande produção, mas o Scorsese se apropria muito bem de tais limitações, já que ele mesmo veio de um cenário independente. E esse aspecto mais cru da imagem, esse aspecto mais espontâneo, casa muito bem com toda a sua proposta. Anteriormente, na real, esse filme iria ser filmado pela Paramount com um orçamento maior, mas a produção foi cancelada devido a protestos e pressões de grupos religiosos. E aí, alguns anos depois, ele conseguiu, né? O Scorsese conseguiu fazer o filme com a Universal. Eu acho que, apesar do filme ter esse lado polêmico e controverso, é um filme muito católico, sim, ao seu modo, principalmente porque, no fundo, é um filme sobre o sacrifício. Ainda é um filme sobre o sacrifício. No final do filme, quando Jesus já teve seus filhos e envelheceu, Judas reencontra Jesus como um homem comum, se decepciona com aquilo e fala para ele reagir, para ele aceitar o seu destino, para ele ter coragem e ir lá morrer na cruz como tem que ser. Apesar de Cristo cair, né, nessa tentação, como qualquer um pode cair, no final ele faz a coisa certa, é crucificado e morre por todos nós. Nunca é tarde para você, né, agir de modo certo, fazer a coisa certa. A salvação ainda estará esperando por você. Acho que ele tem essa mensagem aí bem clara no final, que é uma mensagem bastante católica, bastante ligada aos evangelhos. Então, apesar de não ser um filme baseado diretamente nos evangelhos, apesar de ser baseado em um romance, em um livro, apesar de mostrar essa imagem mais ambígua de Cristo, e até ter cenas que podem soar blasfêmicas, é um trabalho extremamente católico no fim das contas. O modo que ele chega nisso, o modo que ele chega nessa conclusão final, nessa moral final, pode não ser religioso, pode ferir dogmas católicos, mas a moral final é essa. E como eu disse, mesmo os momentos aí anticatólicos são momentos que foram forjados pelo demônio, foram tentações do demônio que Cristo caiu, mas que depois se arrependeu e consumou o seu sacrifício final.